Olá, boa tarde a todos. Eu sou Joana Andrade, sou professora do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, né? E é uma alegria muito grande estar aqui hoje para conversar um pouco com as pessoas que estão assistindo. A distância às vezes incomoda um pouco, mas é uma alegria a gente poder ter esses espaços para conversar sobre educação. Então foi com muita alegria que eu recebi o convite da professora Taitiane, de toda a equipe, para fazer parte dessa mesa com pessoas tão importantes, né, para o cenário educacional brasileiro. Então agradeço mais uma vez o convite, professora Taiti, e espero que as contribuições que eu venha a trazer possam, de alguma forma, reverberar nas salas de aula e no trabalho das pessoas que participarem deste belo evento. Muito obrigada pelo convite. Eu fiz uma apresentação, vou compartilhá-la aqui com vocês, né? Destaco que, se alguém tiver interesse em saber mais informações, tem meu e-mail no final da apresentação. Fiquem muito à vontade para entrar em contato e eu mando o material mais especificamente, tá? Com mais detalhes. Então, quando a professora Taitiane solicitou que eu falasse um pouquinho sobre as questões das metodologias ativas, né, ela sabe que eu utilizo muitos recursos diferenciados em sala de aula, e foi interessante porque eu falei para ela, bom, as metodologias ativas a gente já sabe algumas coisas, eu gostaria de trazer uma contribuição relacionada a questões de neurociência e as metodologias ativas. Então, ela e a equipe consideraram que seria interessante, então é sobre isso que eu vou comentar um pouco hoje, correndo o risco, né, de algumas inconsistências em função muito do tempo, né, meia hora é pouco tempo para a gente conversar, mas enfim, lançar ideias para a gente continuar o diálogo em outros momentos, né. Falar de educação é falar um pouco da questão histórica, né, a questão do desenvolvimento humano e da inserção da criança na sociedade. É um processo que vem de muito tempo. Eu gostaria de trazer algumas imagens apenas para iniciar a problematização. Aqui nessa imagem tem uma imagem, uma cena de um cotidiano aí, talvez século XVII, século XVIII, né? Que tem uma família, tem a criança no colo de um adulto aqui, tem uma menina com um livro ali no canto, né? Quer dizer, a vivência da criança, o estudo da criança, a aprendizagem da criança era toda dentro do espaço familiar. Na imagem de baixo, a gente já vê um pouco mais sistematizado, né, uma pessoa com um grupo, provavelmente um professor com um grupo de crianças, e ele está com uma palmatória na mão, né, e a criança com a mão aberta, esperando as outras crianças apreensivas em volta. Uma dinâmica educacional, né, um recurso educacional muito triste da história da humanidade, do Brasil, ainda recorrente em muitos lugares, infelizmente, né, que certos lugares que a gente, quando fecha a porta da sala, né, e a gente não fica sabendo, infelizmente, às vezes a mídia mostra, mas é algo que fez parte muito fortemente da educação no Brasil, principalmente na primeira metade do século passado. Na imagem superior à direita nós temos um desenho que seria, né, da imagem do Pestalozzi. Eu trouxe essa imagem, Pestalozzi, século XVII, passagem para o XVIII, né, Pestalozzi trabalhava com crianças, né, angariava essas crianças, muitas vezes crianças que eram órfãs, crianças que ficavam perdidas porque os pais morriam na guerra, enfim. E nessa imagem do Pestalozzi eu queria trazer, porque atrás dessa imagem tem um quadro, uma lousa, né, como a gente diz, uma lousa. E é interessante porque são um dos primeiros recursos tecnológicos educacionais depois da palmatória ou antes da palmatória, não sei, mas é um recurso educacional importante quando a gente fala em metodologias e recursos, né? Na imagem de baixo é muito famosa essa cena da professora Maria Montessori, né, uma educadora italiana que revolucionou a perspectiva educacional a seu modo, a seu tempo, no que se refere ao atendimento da criança pequena, porque começou a olhar o espaço educacional como um espaço que deveria ser voltado para a criança pequena. Então a gente vê a mesinha pequena, a cadeira do tamanho da criança, ela sentada na altura da criança, né? São características importantes do processo educacional. E essa é uma imagem que mostra uma sala de aula bem atual, né? Só que tem uma questão aí, falta alguém nessa cena, né?
falta alguém. E eu penso que hoje muito do esforço em se conhecer, em se saber sobre as metodologias ativas, vem em decorrência da gente não reconhecer o aluno como o motivo central da existência da escola. Muitas vezes o currículo é mais importante, os tempos, os horários, a disciplina é mais importante e o aluno acaba ficando de lado. Então é muito importante que essa imagem traz para a gente o motivo da criação e da discussão sobre metodologias ativas na educação. Mas como fazer com que esse aluno participe, aprenda, seja crítico, seja reflexivo, seja um ser atuante no mundo, né? Essa imagem da direita mostra uma sala de aula mais convencional, né, atual, peguei a imagem da internet, e mostra as crianças participando com materiais coloridos, todo mundo junto, e isso para nós parece uma cena bastante atual, né? Porém, quando a gente olha essa outra imagem pintada, que essa imagem da esquerda se chama Escola da Vila, pintada em 1670, né? É uma escola também, e nessa escola é muito interessante porque a gente vê diferentes cenas acontecendo aqui. Tem uma criança aqui no canto mexendo com um papagaio, com um pássaro, tem duas crianças dormindo, tem uma dormindo no chão, uma dormindo em cima da mesa, tem um professor e aqui provavelmente uma assistente, parece que é uma mulher, aqui embaixo tem os alunos fazendo outras coisas, né, inteirados com outras atividades, lá no fundo tem crianças brigando, tem um em cima da mesa, quer dizer, é um cenário que parece meio caótico, mas ao mesmo tempo é um cenário em que as crianças estão fazendo as suas atividades, cada uma no seu tempo, no seu lugar, e a gente tem visto que cada vez mais a sala de aula tem sido pensada como um espaço de interação, de convivência e de aprendizagens que são sempre individuais, apesar das vivências coletivas, né? E aí, sobre as metodologias ativas, eu não vou ficar descrevendo, não é esse o meu foco, eu só trago aqui uma listagem, com certeza os colegas vão trabalhar de melhor forma esses recursos, esses materiais, que a gente tem muita coisa interessante hoje em dia. Eu vou partir para uma próxima etapa e depois a gente volta a falar sobre esse aspecto aqui especificamente, né? Eu gostaria de falar sobre a temática das metodologias ativas relacionadas à neurociência por meio de dois trabalhos. Um trabalho foi publicado de um grupo internacional, um grupo do MIT, e o outro, esse primeiro material é um trabalho que foi feito para estudar atividade eletrodérmica, né, quer dizer, funcionamento do sistema nervoso simpático, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Não é um trabalho voltado para a questão educacional, não é, mas ele tem sido bastante citado e pode ser um trabalho interessante para a gente analisar, né? Tem umas imagens que sempre aparecem aí nos trabalhos relacionados à educação e metodologias ativas, tem aparecido de maneira geral nas publicações. O segundo artigo é um artigo nacional feito por um grupo de pesquisadores brasileiros, né, um grupo brasileiro, e eu gostaria de destacar o papel do professor Guilherme Brockenden, que tem um trabalho bastante interessante, atuante na área de neurociência e educação, e aqui no meio aparece o professor Roberto Lente, e o professor João Sato, são pesquisadores bastante importantes no campo, principalmente o professor Roberto Lente no campo educacional, né, professor Sato com as questões dos estudos sobre o uso da tecnologia, né, na identificação de alterações fisiológicas. Enfim, eles fizeram um trabalho, um experimento que resultou na publicação de um artigo em 2018, e eu gostaria de comentar a respeito dos experimentos que eles trouxeram nesse artigo e que também aparece discutido num vídeo que está disponível na internet pelo professor Roberto Lente. Tá? Então, gostaria de trabalhar em cima desses dois trabalhos, conversar a respeito desses dois artigos com vocês. Bom, essa primeira imagem do pessoal lá do MIT, do sensor eletrodérmico, né? Por que ele tem chamado a atenção? Porque ele é um sensor vestível, né, de vestir no braço, na mão, parece uma luva que vai até o braço, né, e ele identifica alteração do sistema nervoso simpático, né, o que a gente chama de excitação simpática, que seria aumento da pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, sudorese, né, e é uma excitação que prepara a gente, prepara os nossos músculos, o nosso coração, o nosso cérebro para uma ação motora, né.
Então, o que eles fizeram? Eles acompanharam um aluno durante 7 dias, né? Está aqui mostrando nesse gráfico, do primeiro dia até o 7º dia, em diferentes tarefas, né? Então, uso de laboratório, assistindo televisão, dormindo, relaxando, né? Quer dizer, sem fazer nada, laboratório, sala de aula. E aí, o que eu queria chamar a atenção? Nesse primeiro círculo verde aqui, a gente vê o uso da televisão. E aí, o que acontece com o sistema nervoso simpático desse estudante? Ele simplesmente fica no estado de repouso, quer dizer, a pressão baixa, a frequência cardíaca baixa, não está suando, porque não está numa atividade que demande uma postura muito ativa. Só que essa imagem, né, dessa ativação, ela é muito semelhante às outras que estão aqui em verde também. Só que aqui é sala de aula, 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 né? Quer dizer, a gente vê uma ativação na sala de aula semelhante ao que acontece quando essa pessoa está assistindo televisão. Por outro lado, aqui nesse amarelo aparece estudo, né? E aqui nesse estudo tem uma ativação alta. Nesse estudo tem uma ativação, mas não me parece ser tão alta como essa daqui. Vamos ver por quê. Nesse estudo aqui, imagine que ele está estudando num dia, depois ele dormiu e no outro dia o que ele tem aqui? Um exame, uma prova, em que também ele volta a ter um grau de ativação do sistema nervoso simpático alto e depois diminui novamente. Já nesse dia aqui, no 5º dia, tem uma ativação um pouco menor, ele dorme, no outro dia tem sala de aula, ou seja, esse estudo aqui parece ter sido bastante motivado pela existência de um exame no outro dia, né? Enfim, esse material tem sido bastante utilizado quando as pessoas querem mostrar a importância, né, e o que os estudos sobre neuro, né, nesse caso é um estudo sobre epidemia, sistema nervoso simpático, como é que isso pode ajudar a gente a pensar questões sobre educação, né? Sobre o outro artigo, né, o artigo da equipe do professor Guilherme, são pesquisadores da UFABC e também do Rio de Janeiro. Então, esses pesquisadores fizeram alguns experimentos. O primeiro experimento é o seguinte: tem aqui uma professora e uma aluna, né? E essa professora está ensinando num jogo de tabuleiro algumas questões matemáticas para essa menina. E as duas estão usando um equipamento, né? Parece uma toquinha. Eles usam alguns equipamentos, né, que eles utilizam lá nesses laboratórios de pesquisa, que conseguem detectar ativação cerebral, né? Qual que é o grau de ativação cerebral por oxigenação, né? E o que está acontecendo, quais são as áreas mais ativadas em determinados momentos, né, da interação entre essas pessoas. E aí o que acontece? Nesse desenho de cima aqui, nessa imagem, nesse gráfico, a gente vê a ativação da estudante, ele vem mais ou menos semelhante. Quando chega aqui nesse período, né, acho que é 305 segundos, tem uma ativação mais alta. E essa ativação mais alta, ela coincide no mesmo período com a ativação mais alta do gráfico da professora. Só que o gráfico da professora já estava mais, né, excitado, né, as imagens mostram uma excitação maior um pouco antes, né, ou seja, uma ativação cerebral maior um pouco antes. E depois entra em sincronicidade, né, no mesmo período, professor e aluna prestando atenção em alguma coisa, fazendo alguma coisa, e é identificada uma similitude entre as áreas cerebrais ativadas dessas duas pessoas. E aí eu queria chamar a atenção do seguinte, né, nas pesquisas sobre abordagem histórico-cultural, da qual eu faço parte, nós prestamos muita atenção numa coisa que a gente chama de funções psicológicas superiores, né, é base dos estudos da abordagem histórico-cultural vygotskiana. E eu queria chamar a atenção aqui, nesse experimento, para o papel da professora. Eu vou falar da professora. Então, essa professora é que tem uma ação propositiva, ou seja, ela está prestando atenção no que ela está fazendo e ela espera conseguir a atenção da criança, né? É ela que recorta o mundo no sentido de que há várias coisas acontecendo naquele espaço, mas ela recorta a percepção da criança para que ela preste atenção naquilo. É essa professora que está falando, mostrando as coisas que estão acontecendo, ou seja, pelo uso da linguagem, tanto gestual quanto verbal, talvez escrita ali, é ela que fala, né? É ela que antecipa as ações que vão acontecer, ela tem que saber o que a criança pode fazer, o que não, antecipando e mudando as ações, portanto, o uso do raciocínio lógico. É essa professora que escolhe, que monta a disposição das coisas na sala, que
que organiza os processos ali de aprendizagem, os gestos. Portanto, essa professora tem que lembrar de uma quantidade de informações grande para fazer uma organização do ensino adequado para essa menina, né, para essa aluna. E é ela que está ao lado da aluna, ela que toca, ela que sorri, ela que parabeniza, ela que acolhe. Ou seja, o aspecto afetivo também está presente nesse momento, né? E com isso tudo, a gente vê que em algum momento acontece a sincronicidade entre aquilo que a professora está tentando mostrar e aquilo que a criança está ali nesse momento aprendendo, né? Com relação ao segundo experimento relatado no artigo, esse experimento ele é composto da seguinte forma: tem 4 alunos utilizando uma espécie de um capacete, né, com os eletrodos ali, e nesse capacete também há a identificação das áreas em que acontece maior oxigenação, né, cerebral, e eles conseguem montar gráficos para analisar o que acontece. E aí, bom, a aula é uma aula de 40 minutos, uma aula expositiva, né? Nessa imagem dá pra gente ver uma imagem da professora lá na frente, e esses gráficos aqui mostram o sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, sujeito 4, e esses gráficos aqui, eles mostram, cada risco seria de uma pessoa, de um aluno, né? E os risquinhos no gráfico. E essa imagem mostra que nos primeiros 10 minutos a gente vê uma simetria bastante grande no que se refere às áreas cerebrais ativadas desses 4 sujeitos, ou seja, as ondas aqui coincidem. Já depois de 10 minutos, a gente vê que já tem uma alteração, né? Tem um que está pensando uma coisa, outro está pensando outra, começa a mudar. Quando entra nos minutos 30, né, a partir dos 30 minutos de aula, a gente já vê uma dispersão grande, e no 40 minutos cada um está pensando uma coisa, né? E isso é muito interessante, porque mostra para a gente que aulas expositivas, né, muito longas, pode ser que não tragam, né, o grau de atenção e engajamento que a gente gostaria. Bom, e aí com relação aos alunos, eu gostaria de chamar a atenção também a questão das funções psicológicas superiores, porém agora olhando pela perspectiva dos alunos que estão participando dessa aula expositiva. E aí, a partir desse experimento, né, algumas reflexões que eu faço, né, algumas questões são trazidas no artigo, vocês podem depois acessar, mas aqui é uma reflexão que parte do meu estudo a respeito do experimento realizado por eles, né, que com relação à atenção, quando a gente reclama muito, né, o aluno não presta atenção, nossos alunos não estão prestando atenção no que eu estou falando, é importante que a gente reconheça como é que está a organização do tempo de aula. Porque muitas vezes entra um professor, fica 50 minutos, sai, se o professor entra outro, fica mais 50, e a gente quer que o grau de atenção do aluno seja sempre o mesmo. Isso é impossível, né? Essa é uma questão importante que a escola toda, não é só o professor, a escola toda precisa repensar, né? Com relação à percepção, é importante, é fundamental que nós, enquanto professores, prestemos atenção no grau de interesse, na idade, o que representa essa idade dentro do momento da vida do aluno, né? O Vygotsky falava muito da importância de prestarmos atenção na idade para saber como gerenciar essa questão do ensino. Com relação à memória, aqui nós temos uma discussão que, claro, precisaria um outro momento, porque a memória, vista do ponto de vista da neurociência, existe uma classificação, curto, médio, longo prazo, memórias declarativas, associativas, a gente pode estudar por Eric Kandel, por Ivan Squerdo, são grandes pesquisadores da área da memória, né? Mas pela psicologia histórico-cultural, a gente precisa afirmar que a construção da memória nas atividades de sala de aula, ela é social, coletiva, valorativa, instantânea, entre aspas, no sentido de que ela é uma reconstrução imediata por excelência, né? Então é importante a gente pensar que toda atividade que envolve construção de memória, ela é um trabalho de reconstrução do mundo, naquele instante, né? A questão da linguagem, né, eu coloquei, é sempre primeiro do outro. Por que primeiro do outro? Porque às vezes a gente quer que o aluno fale, a gente espera que os alunos falem, mas a gente não presta atenção em o que e como nós falamos no processo interacional, né? Isso porque nenhuma palavra é adâmica, quer dizer, o aluno não vai sair falando se ele não escutou de algum lugar. Então a importância do professor em trazer os termos, que sejam os termos, a linguagem adequada dentro daquela ciência, dentro daquele campo, quer dizer, o campo dos estudos da linguagem é bastante vasto, né? Principalmente na área de ensino de ciências, a gente tem bastante coisa a respeito, mas é absolutamente fundamental, não tem como o aluno utilizar um vocabulário novo e ampliado se esse vocabulário não lhe for trazido nas interações sociais, né? Então é importante também em certos momentos a gente priorizar isso.
O raciocínio lógico, ele é deliberado, ele é complexo e ele depende de processos de elaboração conceitual. Então, é fundamental que a gente preste atenção que as nossas metodologias devem estar atentas para a construção desse raciocínio de uma maneira articulada e objetiva. Com relação ao afeto, né, é interessante porque no artigo os autores falam que o equipamento não detecta as áreas mais internas e tal. Por quê? Porque para a gente estudar emoções, depende de a gente estudar sistema límbico, né, circuito de Papez, e são coisas que nesse estudo, nesse equipamento, não se identifica. E aí que eu queria trazer a questão do sistema funcional complexo do Lurie e do Vygotsky, né? No trabalho do Lurie e do Vygotsky, a gente estuda o sistema funcional complexo como sendo o conjunto de 3 unidades, primeira, segunda e terceira unidade funcional, que trabalham de maneira articulada, né, pela construção primeiro das sensações, depois das percepções, depois da associação nos lobos parietal, temporal e occipital. E que, quando a gente vê, você vê que eu não cliquei aqui, não apareceu nada sobre o lobo frontal. Quando a gente clica aqui no lobo frontal, a gente vê que o processo de construção, de mielinização e de maturação das funções psicológicas, né, ela acontece no lobo frontal no sentido contrário, digamos assim, do processo maturacional neural que acontece nos lobos parietal, occipital e temporal. Então, a questão da intenção, da coordenação e do movimento como última instância da intencionalidade vão acontecer no lobo frontal. Então, aqui eu deixo em aberto uma discussão muito mais ampla para nós fazermos a respeito da importância de estudarmos as questões cognitivas e afetivas juntas para se entender as melhores estratégias educacionais. Bom, o último experimento que os pesquisadores trazem é uma professora fazendo uma aula e o aluno assistindo essa aula, e o que eles fazem, né? Eles têm um óculos que consegue identificar a direção do olhar desse aluno e a dilatação da pupila, né? E aí, nessa atividade, o que eles identificam? Que esse aluno, olha, que até tem uma tradução aqui, uma transcrição da fala do professor Roberto Lente, né, na apresentação do vídeo. É interessante aqui ver que a criança olha pelo menos um número igual de vezes a lousa e os olhos da professora, né? Então aqui, nessa imagem aqui tem os círculos, então esse círculo aqui está mostrando o olhar da professora e esse círculo aqui do lado representa o olhar do aluno. E eles identificam que esse olhar é sempre coincidente, né? E isso faz com que eles consigam saber onde está o foco atencional, quer dizer, eles conseguem fazer o rastreamento ocular e o grau da atenção pela dilatação da pupila, né? Isso é muito interessante quando a gente pensa na importância da empatia, do reconhecimento do outro, no engajamento ativo, saudável e consciente. Eu coloquei esse saudável aqui, né, por minha conta e risco. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes o engajamento dos alunos com uma tela de celular, uma tela de computador durante muito tempo, mas a gente sabe que esse excesso de tela nem sempre é saudável de maneira geral para o desenvolvimento da pessoa, né? Não só da criança como do adulto. Enfim, estou lançando questões aqui que em outro momento a gente pode aprofundar. E aí eu trago aqui esse conceito de plasticidade transpessoal que é citado pelo professor Roberto Lente, né? E que vai ajudar a gente a entender esses experimentos todos que eu trouxe antecipadamente aqui, para a gente pensar a questão da escola e a importância de que a plasticidade neural, ela não acontece sem a presença do outro, né? Então, quando a gente fala em metodologias ativas, é importante que a gente pense no instrumento, no recurso, na tecnologia, está muito na moda hoje, né? Porém, existe quer dizer, o encontro fundamental com o outro, a educação, o ato educativo como o encontro fundamental com o outro, né? Eu trouxe aqui algumas outras imagens, né, mas obviamente nós temos uma multidão de pesquisadores Brasil afora. Eu só trago essas pessoas para fazer um reconhecimento público da importância de pesquisas feitas pela professora Leonor Guerra e o Ramon Cosenza, que são dos primeiros livros que a gente tem sobre neurociência e educação no Brasil, o Steven Herring, que faz as pesquisas sobre neurofisiologia diversas, o professor Siddhartha Ribeiro, do Rio Grande do Norte, que trabalha com a questão do sono e dos sonhos e a memória, a professora Suzana Herculano Rosel, uma das principais divulgadoras de neurociência e educação no Brasil e no mundo, né? Pesquisas interessantíssimas sobre a questão da quantidade de neurônios, né?
quer dizer, são grandes pesquisadores. O professor Miguel Nicoletti, cotado inclusive para prêmio Nobel, né, pesquisador brasileiro com reconhecimento internacional. Então, quer dizer, o campo das neurociências com pezinho na educação, nós temos uma quantidade enorme de pesquisadores no Brasil hoje. Mas é importante a gente pensar como fazer, né? E por que eu trago isso? Eu li uma vez que o Piaget dizia, o Piaget é biólogo, né, como eu, e o Piaget dizia que ele estava preocupado em saber como que funcionava a inteligência humana, como que funciona, como surge a inteligência humana, que o uso, não sei se a aplicação, né, mas o desenvolvimento da sua teoria na educação, quem deveria fazer seriam os pedagogos, os educadores, né? E aí, nesse como fazer, a gente traz que não pode ser apenas o cérebro, não é um cérebro que funciona, e pensar esse como fazer educacional, ele implica que a gente reconheça o aluno como um ser integral, e reconheça que o processo educacional é um processo de construção coletiva, não é um lugar em que tem um sujeito que domina o espaço, o contexto, os tempos, mas é uma construção coletiva, e isso, por mais que a gente fale bastante ainda a respeito disso, ainda nos dias atuais é algo que a gente não conseguiu superar, né? É difícil de fazer quando a gente chega no chão da escola. Mas se a gente entende que esse é um processo interdependente, a gente tem como construir algumas possibilidades. Eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito disso, né? Alguns bons exemplos, né? Algo que eu acho bastante interessante é a ideia das salas ambiente, né, que é uma coisa que poucas escolas conseguem fazer. Ter espaços adequados para a vivência educacional, ela implica que essa sala ela tenha os recursos necessários para o professor trabalhar e ter material, seja um espaço aconchegante, seja um espaço que as crianças gostem de ficar, seja um espaço dentro de sala de aula ou fora de sala de aula. O ambiente de exploração precisa ser um ambiente rico, né? O atualizar-se. Hoje em dia as pessoas gostam muito de falar que os alunos são nativos digitais, né? Eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente. Eu acho que nativos digitais nós temos em países mais desenvolvidos no sentido de acesso e utilização da tecnologia. Eu acho que o Brasil, em muitos locais ainda, o acesso é precário e a utilização mais ainda, né? Eu tenho algumas questões com relação a isso. Eu não acredito que tenhamos alunos todos nativos digitais, mas de fato temos uma geração que é diferenciada no sentido de que conseguem trabalhar com várias tarefas ao mesmo tempo, são muito criativos, né? A gente fica sempre na dúvida pensando, não, mas esses alunos são melhores do que nós. Eu acho que não. Acho que nós precisamos criar possibilidades de criação para que eles executem, porque nós temos diferentes conhecimentos, né? Cada um do seu lugar. O incentivo ao protagonismo, independente dos modelos, das metodologias que a gente utiliza, é importante que esse aluno possa escolher, possa falar, possa dizer o que ele pensa e que realmente haja alterações na escola em função disso. O trabalho em coletivo, essa é uma geração de consciência planetária, nós precisamos que todas as nossas ações sejam pensadas em suas consequências coletivas, sempre. Bons exemplos, as funções diferentes para escolas diferentes. Essa cena, que é uma cena que me lembra muito aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, a escola da vila, né, que parecia aquela bagunça daquela criançada toda espalhada pelo espaço, né, que tinha um brigando no canto e tal. Essa é uma sala que tem espaços multifuncionais e que todo mundo está aprendendo de uma maneira diferente, num momento diferente, com recursos diferentes. Olha só, quando a gente pensa o que é de novo nas metodologias ativas, a gente precisa pensar realmente o que é novo, são os recursos, são as cores, são as aparências. Agora, a intencionalidade pedagógica, a importância do encontro com o outro, isso permanece a mesma coisa, é isso que a gente precisa resgatar. Os recursos mnemônicos nas salas de aula, né, muitas vezes a gente vê aquela sala branca vazia, principalmente sala universitária, né, não tem nada. Será que precisa não ter nada na parede? Quando não tem nada, a gente não lembra de nada também. Então é importante que a gente pense que o cuidado do espaço físico é absolutamente fundamental para que a gente tenha também metodologias integradas ao espaço físico. Isso para mim é absolutamente fundamental. Os bons exemplos envolvem novas tecnologias e antigas tecnologias também, né? Quer dizer, tecnologia de apertar botões e tablets e celulares e computadores são muito bacanas, mas o resgate
da nossa ancestralidade no uso do ambiente natural também é muito importante para o desenvolvimento proprioceptivo, enfim. A questão da empatia, do altruísmo, né? Ele precisa ser trabalhado na sala de aula. Eu preciso olhar para o outro e saber que o outro está olhando para mim. Eu preciso saber que eu sou importante para aquele lugar, para aquele espaço. Só assim a gente vai conseguir que essas práticas elas reverberem para outra, para fora da sociedade. Então não adianta a gente exigir um ensino que seja exigir uma escola que seja uma sociedade que seja solidária, se a nossa escola não é. Né? Então é muito importante isso também. Bom, eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez a comissão organizadora do evento, deixo aqui o meu e-mail, se alguém tiver interesse pode entrar em contato, eu estou à disposição, né, para a gente continuar a conversa. Muito obrigada a todos e um bom final de evento.